Senhor, posso consertar seu avião em troca de uma oportunidade de emprego? Disse o homem maltrapilho. Você? Consertar meu avião? Olha seu estado. Segurança, tire esse mendigo daqui. 3 horas depois, a 35 mil pés de altitude, quando os motores do jato começaram a falhar e a morte parecia inevitável, Alberto se lembraria daquele homem. Era 9 horas da manhã numa sexta-feira de dezembro, quando Marcelo Tavares, um homem de 41 anos com roupas gastas e currículo impressionante, se aproximou de Alberto Campos no hangar particular do aeroporto da cidade. Senhor, posso consertar seu avião em troca de uma oportunidade de emprego? Alberto, um dos homens mais ricos do Brasil, dono de uma frota de 12 jatos particulares, olhou para aquele homem maltrapilho e fez algo que se arrependeria pelo resto da vida. Riu na cara dele. Você? Consertar meu avião? Olha seu estado. Segurança. Tire esse mendigo daqui. Mas 3 horas depois, a 35 mil pés de altitude, quando os motores do jato começaram a falhar e a morte parecia inevitável, Alberto se lembraria daquele homem e descobriria que havia desprezado o único ser humano capaz de salvá-lo. Esta é a história de como a arrogância quase custou uma vida e como a redenção chegou no momento mais improvável. Marcelo Tavares não nasceu pobre. Não cresceu sem oportunidades. Não foi privado de educação. Na verdade, sua história era o oposto disso. Filho de classe média, Marcelo foi um prodígio desde criança. Aos 8 anos, desmontava e montava rádios antigos que encontrava no lixo. Aos 12, consertava televisões do bairro inteiro. Aos 15, construiu um motor funcional usando peças de sucata. Seus professores sempre diziam: "Este menino vai longe." E foi. Com bolsa integral, Marcelo se formou em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Nacional de Tecnologia Aeroespacial, o INTA, uma das instituições mais prestigiadas do país. Não foi apenas aprovado, foi o primeiro da turma durante os 5 anos de curso. Sua tese sobre manutenção preventiva de turbinas ganhou prêmios internacionais. Aos 26 anos, foi contratado pela Aerobrasil Indústria, com um salário de R$ 25 mil mensais. Trabalhou em projetos confidenciais de aviação comercial e militar. Era respeitado, admirado, tinha um futuro brilhante pela frente. Casou-se aos 30 com Patrícia, uma arquiteta linda e inteligente. Compraram uma casa confortável, planejavam ter filhos, viajavam pelo mundo. A vida era perfeita. Até que não foi mais. O que transformou um engenheiro brilhante num homem desesperado pedindo emprego em hangares. Aos 37 anos, Marcelo foi diagnosticado com um tumor cerebral benigno mais grave. Precisava de cirurgia urgente. Usou todo o plano de saúde, todas as economias. A cirurgia foi um sucesso, mas a recuperação foi longa. 8 meses afastado do trabalho. Quando tentou voltar, descobriu que havia sido substituído. A empresa alegou reestruturação. Na verdade, haviam contratado alguém mais jovem, mais barato, sem problemas de saúde. Marcelo processou, mas processos trabalhistas demoram anos. Enquanto isso, as contas não esperavam. A casa foi hipotecada para pagar as dívidas médicas. Patrícia, que não suportou a pressão financeira e emocional, pediu divórcio. Levou metade do pouco que sobrou. Aos 41 anos, Marcelo Tavares, engenheiro formado pelo INTA, ex-funcionário brilhante da Aerobrasil, especialista em sistemas aeronáuticos, estava desempregado há 14 meses. Havia enviado 317 currículos, recebido 17 respostas, feito 11 entrevistas. Nenhuma contratação. O mercado de trabalho é cruel com quem tem mais de 40 anos, histórico de doença e um gap no currículo. As empresas queriam talentos jovens, sangue novo, pessoas sem bagagem. Marcelo morava agora num quarto alugado numa pensão num bairro periférico. Vendia o que podia nas redes sociais para sobreviver. Relógio que ganhara de formatura, notebook que usava para trabalhar, até mesmo livros técnicos raros. Comia uma refeição por dia. Usava roupas doadas. Mas nunca perdeu a dignidade. Nunca perdeu a competência. E nunca deixou de ser um engenheiro brilhante. Como um homem tão qualificado chegou a ponto de suplicar por emprego num hangar? Naquela manhã de dezembro, Marcelo estava no aeroporto tentando mais uma vez. Havia ouvido falar que Alberto Campos estava contratando para sua empresa de jatos executivos. Pesquisou tudo sobre ele. Bilionário do setor financeiro,
dono da Investcorp Capital, fortuna estimada em 2 bilhões de reais, conhecido por ser exigente, arrogante e impiedoso nos negócios. Marcelo sabia que tinha zero chances de conseguir uma entrevista formal. Então decidiu fazer algo desesperado. Ir direto ao hangar, oferecer demonstrar sua competência na prática. Era arriscado, humilhante, mas era sua última cartada. Quando chegou ao hangar, viu Alberto Campos caminhando em direção ao seu jato Executive Air 750, acompanhado de 2 pilotos e um comissário de bordo. Era agora ou nunca. "Senhor Campos!" Marcelo gritou, correndo em direção ao grupo. Os seguranças imediatamente se posicionaram, bloqueando seu caminho. "Calma, calma, só quero conversar." Alberto virou-se com aquela expressão de quem foi interrompido por algo irrelevante e irritante. "Quem é você?" "Meu nome é Marcelo Tavares. Sou engenheiro aeronáutico formado pelo INITA. Trabalhei na Aerobrasil por 8 anos, especialista em manutenção de turbinas e sistemas hidráulicos." Alberto olhou Marcelo de cima a baixo. Viu as roupas gastas, o tênis surrado, a barba por fazer, a aparência maltrapilha. Sua expressão mudou de irritação para desprezo absoluto. "Você, engenheiro do INTA?" Alberto começou a rir. Não uma risada discreta, mas uma gargalhada alta, zombeteira, cruel. "Olha seu estado! Você parece um mendigo!" Os pilotos e o comissário riram também. Uma risada desconfortável de quem ri porque o chefe está rindo. "Senhor, eu sei que minha aparência não está boa, mas posso provar minha competência." Marcelo insistiu, sentindo a humilhação queimar no peito. "Posso consertar seu avião em troca de uma oportunidade de emprego." "Consertar meu avião?" Alberto vociferou. "Você acha que meu jato, que custa 30 milhões de dólares, precisa de conserto de um vagabundo que apareceu do nada?" "Senhor, eu vi quando cheguei. Seu trem de pouso esquerdo está com um vazamento hidráulico pequeno, mas perigoso. Vi óleo no chão. Também notei que..." "Chega!" Alberto gritou. "Segurança, tire esse maluco daqui antes que eu chame a polícia." 2 seguranças pegaram Marcelo pelos braços. "Senhor, por favor, só me escute um minuto." "Você é tudo que há de errado com esse país," Alberto disse com veneno na voz. "Gente preguiçosa que inventa desculpas, que aparece se fazendo de vítima. Se você fosse competente de verdade, não estaria nesse estado. Agora sai daqui antes que eu te denuncie por invasão de propriedade." Marcelo foi arrastado para fora do hangar, humilhado, destruído. Mas o destino estava prestes a virar o jogo. Marcelo foi jogado do lado de fora do hangar, caindo de joelhos no asfalto quente. Os seguranças fecharam o portão na cara dele. Sentou-se ali por longos minutos, tentando processar a humilhação que havia sofrido. Não era a primeira vez que era tratado como lixo, mas aquela havia sido particularmente cruel. A forma como Alberto riu, como se a ideia de Marcelo ser um engenheiro competente fosse uma piada absurda. Talvez ele tenha razão, Marcelo pensou amargamente. Talvez eu não valha mais nada. Mas então se lembrou. Ele era um engenheiro brilhante. O tumor não roubou seu conhecimento. A pobreza não apagou sua competência. E ele tinha visto aquele vazamento hidráulico. Era pequeno, mas era real. E era perigoso. Será que Alberto decolaria mesmo com aquele defeito? E o que aconteceria? Enquanto isso, dentro do hangar, Alberto subia no jato com sua comitiva. Estava voando para a capital federal para uma reunião importante com autoridades do governo. Não podia atrasar. "Capitão Rodrigues", Alberto disse ao piloto. "Vamos decolar logo, estou atrasado." "Sim, senhor, mas preciso mencionar que o mecânico relatou um pequeno vazamento hidráulico ontem. Recomendou verificação antes do voo." "E verificou?" "Não completamente, senhor. O mecânico disse que precisava de uma peça que só chega na segunda-feira." "Rodrigues, esse avião tem sistemas redundantes justamente para isso. Vamos decolar." "Senhor, talvez seja prudente." "Eu decido o que é prudente. Não vou perder uma reunião importante por causa de uma gota de óleo. Decola." O piloto engoliu suas objeções. Conhecia o temperamento de Alberto. Sabia que contradizê-lo significava desemprego. O Executive Air 750 taxiou pela pista, ganhou velocidade e decolou elegantemente. Subiu rápido, cortando o céu azul de dezembro. Tudo parecia perfeito, até que não estava.
23 minutos após a decolagem, a 35 mil pés de altitude, o capitão Rodrigues notou o primeiro alerta vermelho no painel. Sistema hidráulico primário com pressão baixa. O que significa? Alberto perguntou do assento de couro. Significa que o vazamento que mencionei está pior do que pensávamos, senhor. 2 minutos depois, outro alerta. Sistema hidráulico secundário com pressão crítica. Isso é grave? Muito. Sem os sistemas hidráulicos, perdemos controle dos flaps, spoilers, freios. Basicamente, controle total do avião. Alberto sentiu o sangue gelar. Mas temos o sistema terciário, certo? Você disse que eram redundantes. Temos, mas... Bip, bip, bip. O alarme mais alto e urgente disparou. Sistema hidráulico terciário falhou. Perda total de todos os sistemas. O jato começou a vibrar. O nariz caiu ligeiramente. O capitão Rodrigues lutava com os controles. Mayday, Mayday, Mayday! Aqui é Executive Air PTXYZ, declarando emergência. Perda total de sistemas hidráulicos. Solicitando pouso de emergência imediato. Alberto estava em pânico absoluto agora. Faça alguma coisa. Estou tentando, senhor. Mas sem hidráulica, o avião está praticamente incontrolável. Foi naquele momento, com a morte parecendo inevitável, que Alberto se lembrou. Lembrou do homem maltrapilho no hangar. Das palavras que ele havia dito. Vi um vazamento hidráulico. É perigoso. Das advertências que foram ignoradas. Da humilhação que havia imposto. Será que havia alguma forma de reverter aquela situação? Ou era tarde demais? Capitão, existe alguma forma de consertar isso em pleno voo? Teoricamente, se alguém pudesse acessar o compartimento de serviço e fazer um bypass manual do sistema, mas precisaria de alguém com conhecimento técnico extremamente avançado. Alberto fechou os olhos. Sabia exatamente quem tinha esse conhecimento. Torre de controle. O capitão falava desesperadamente. Precisamos de um especialista em sistemas hidráulicos de Executive Air 750. Alguém que possa nos instruir remotamente. A torre respondeu. Estamos tentando localizar alguém da Aerobrasil, mas pode demorar. Não temos tempo. Foi quando Alberto pegou seu celular com mãos trêmulas. Ligou para o chefe de segurança do hangar. Carlos, aquele homem que vocês expulsaram hoje de manhã, o que se dizia engenheiro. Vocês têm alguma informação dele? Nome? Qualquer coisa? Tenho sim, senhor. Anotei por precaução. Marcelo Tavares. Dei uma pesquisada depois. Senhor, ele realmente é formado pelo INTA, ex-Aerobrasil, especialista em manutenção aeronáutica. Alberto sentiu uma mistura de pavor e esperança. Encontre ele. Agora. Diga que é questão de vida ou morte. 15 minutos preciosos se passaram. O jato continuava perdendo altitude lentamente. O capitão estava usando literalmente apenas os motores para tentar manter algum controle, uma técnica desesperada e extremamente difícil. Finalmente, o celular de Alberto tocou. Alô? Quem é? Senhor Campos, aqui é Marcelo Tavares. Me disseram que o senhor precisa de ajuda com seu avião. A ironia da situação não passou despercebida. O homem que havia humilhado publicamente, que havia chamado de vagabundo, estava agora sendo implorado por ajuda. Alberto engoliu todo o seu orgulho. Marcelo. Estamos a 32 mil pés. Perda total dos sistemas hidráulicos. Exatamente como você previu. Por favor, me ajude. Houve uma pausa longa. Marcelo poderia ter dito, eu avisei. Poderia ter cobrado vingança. Poderia ter desligado. Mas não fez nada disso. Senhor Campos, passe o telefone para o capitão. Pelos próximos 40 minutos, Marcelo deu instruções técnicas precisas, detalhadas, brilhantes. Instruiu o comissário de bordo a acessar o compartimento de serviço. Algo tecnicamente proibido, mas necessário. Guiou-o passo a passo através de um procedimento de bypass manual que pouquíssimos engenheiros no mundo conheciam. Agora você vai ver 3 válvulas vermelhas. Precisa fechar completamente a primeira e a terceira, mas deixar a segunda parcialmente aberta para manter pressão residual. Como assim parcialmente? Gire ela no sentido anti-horário exatamente 3 voltas e meia. Nem mais, nem menos. O comissário com as mãos tremendo seguiu as instruções.
Agora você vai ver um tanque auxiliar de fluido hidráulico. Precisa transferir manualmente fluido desse tanque para o sistema principal usando a bomba manual. Onde fica essa bomba? À sua esquerda, painel metálico com 12 parafusos. Retire, mas cuidado, vai jorrar fluido. Marcelo guiou cada movimento com a precisão de um cirurgião fazendo uma operação delicadíssima. Sua voz era calma, segura, tranquilizadora. Não havia raiva, não havia rancor, apenas competência pura. Gradualmente, milagrosamente, o painel do capitão começou a mostrar sinais de recuperação. Pressão hidráulica voltando, 50%, 60%, 70%. É o suficiente para pousar? Alberto perguntou, ainda apavorado. Se o capitão for competente, sim. O Executive Air conseguiu pousar no aeroporto metropolitano com toda a frota de emergência esperando. Quando o avião finalmente parou e as portas se abriram, Alberto desceu com pernas bambas. Havia acabado de escapar da morte. O que Alberto faria agora? Como agradeceria o homem que havia humilhado? Alberto foi direto do aeroporto para a pensão no bairro periférico onde Marcelo morava. Encontrou o endereço através do chefe de segurança. Quando tocou a campainha do quarto minúsculo, foi Marcelo quem abriu. Os dois ficaram se encarando por longos segundos. "Posso entrar?" Alberto perguntou humildemente. "Pode." O quarto era triste. Uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma mesinha com um notebook velho, algumas roupas penduradas. Este era o lar de um engenheiro brilhante que a vida havia destruído. "Marcelo, eu não sei nem por onde começar. Pode começar pelo motivo de estar aqui. Vim agradecer. Você salvou minha vida. Salvou a vida de 4 pessoas, depois de eu ter te tratado da pior forma possível." "Eu não fiz pelo senhor", Marcelo disse calmamente. "Fiz pelos pilotos e pelo comissário que não tinham culpa de nada." A honestidade daquela resposta atingiu Alberto como um tapa. "Você tinha todo o direito de me deixar morrer." "Não tenho esse direito. Ninguém tem. E não é quem eu sou." Alberto sentou na única cadeira do quarto. "Marcelo, preciso entender. Como alguém com sua qualificação acabou assim? O que aconteceu?" E Marcelo contou tudo. O tumor, a cirurgia, a demissão disfarçada, o divórcio, os currículos enviados, as portas fechadas, o preconceito do mercado contra quem tem mais de 40 e problemas. "Enviei meu currículo para sua empresa 6 vezes, Marcelo revelou. 6 vezes. Nunca recebi resposta. Nem mesmo um "não, obrigado." Alberto sentiu vergonha queimar o rosto. "E mesmo assim você me ajudou." "Como eu disse, não foi pelo senhor." Alberto levantou-se. "Marcelo, quero fazer algo. Preciso fazer. Não como pagamento, não como caridade. Como correção de uma injustiça. Não precisa. Preciso. Primeiro, você está contratado como engenheiro-chefe da minha frota de aviação executiva. Salário de R$50 mil mensais, mais benefícios completos, plano de saúde top, tudo." Marcelo ficou em choque. "Senhor. Segundo, vou pagar um apartamento para você. Um apartamento de verdade, 2 quartos, mobiliado, num bairro bom, sem aluguel por 2 anos. Para você se reerguer. Isso é demais." "Não, não é. É o mínimo. E terceiro..." Alberto respirou fundo. "Quero que você me ensine humildade. Quero que me mostre o mundo que eu nunca vi. O mundo de quem luta de verdade, de quem tem competência, mas não tem oportunidade. Porque hoje eu percebi que passei a vida inteira desprezando pessoas que valem muito mais que eu." Marcelo tinha lágrimas nos olhos agora. "Por que está fazendo isso?" "Porque você me salvou de mais que uma queda de avião. Você me salvou de mim mesmo. Me mostrou que eu era um idiota arrogante que julgava pessoas pela aparência, não pela competência. E quero mudar. Preciso mudar." 6 meses se passaram. Marcelo não era mais o homem destruído que suplicava por emprego. Era o engenheiro-chefe da Investcorp Aviation, respeitado, bem pago, morando num belo apartamento num bairro nobre. Mas mais importante que isso, ele havia se tornado amigo de Alberto. Alberto não era mais o bilionário arrogante. Havia aprendido a ouvir, a valorizar pessoas, a julgar pelo caráter e não pela aparência. Marcelo o levou para conhecer bairros periféricos, para conversar com desempregados qualificados, para entender o Brasil que não aparece nas revistas de negócios. Juntos, criaram um programa de recolocação profissional para engenheiros e técnicos acima de 40 anos. Nos primeiros 6 meses,
ajudaram 87 profissionais a voltarem ao mercado. A história dos dois virou notícia. Jornais publicaram reportagens sobre o milagre hidráulico e a transformação que se seguiu. Numa entrevista conjunta, o repórter perguntou a Alberto: "O que o senhor aprendeu com tudo isso?" "Aprendi que preconceito nos cega para a competência, que arrogância é burrice disfarçada e que às vezes a pessoa que você despreza é exatamente quem vai salvar sua vida." E para Marcelo: "Como você conseguiu ajudar o homem que te humilhou?" "Porque eu não ajudei o homem que me humilhou. Ajudei 4 seres humanos que iam morrer. E porque guardar rancor não conserta aviões. Competência conserta." Hoje, 3 anos depois, Marcelo é sócio da Investcorp Aviation. Desenvolveu um sistema revolucionário de manutenção preditiva, que está sendo usado em frotas do mundo todo. Voltou a dar aulas no INTA. Reencontrou Patrícia, que pediu perdão pelo abandono, e estão reconstruindo o relacionamento. Alberto criou a Fundação Redenção, que ajuda profissionais em situação de vulnerabilidade a voltarem ao mercado. Já impactou mais de 2.000 vidas, e toda vez que entra num avião, Alberto se lembra daquele dia em que riu de um homem maltrapilho, daqueles minutos de terror a 35.000 pés, daquela voz calma ao telefone guiando-o para a salvação. Aprendeu que valor real não se mede por quanto você tem na conta, se mede por quanto você sabe, quanto você dá, quanto você cresce. Nunca julgue alguém pela aparência. A pessoa maltrapilha na sua frente pode ser o único gênio capaz de salvar sua vida. A competência verdadeira não precisa de embalagem cara. Se essa história te impactou, compartilhe. Já julgou alguém errado pela aparência? Conta sua história nos comentários. E deixe seu like se você acredita que competência vale mais que aparência. Fim.